Olá. Bom, vamos agora ler a página 22 do Atenates. Diferentemente da página anterior, da 21, nós aqui teremos várias palavras novas. De fato, é uma página que dará um pouco mais de trabalho para ler, porque há vocabulário novo. Bom, continuamos com a nossa conversa entre Dicaiópolis e Xântias, agora levando os bois de Dicaiópolis e Xântias na página 21, onde nós terminamos com Dicaiópolis chamando Xântias, né? Rho, Dicaiópolis calei auton. Esse auton se refere justamente a Xântias. Dicaiópolis, portanto, chama, o verbo calei, né? Chama e cai. E aqui vamos para a nossa página. E diz, kai legei, speude Oxantia, kai feremoi to arontron. Rodexantias legei. Bom, e aí tem a resposta de Xantias, né? Mas o que Dicaiópolis diz? Dicaiópolis fala: apressa-te, speude, com essa terminação em epsilon que a gente está vendo, que é típica do imperativo e também característica de como o mestre, o déspota, fala com seu doulos, com seu escravo, speude. Oxantia, e aqui o vocativo, que é esse caso do chamamento, né? Quando você chama alguém, Oxantia, kai feremoi ton arontron. Apressa-te, Oxantias, e traz, fere, ou carrega, traz para mim, moi, ton arontron, o arado. Rode Xantias legei. Xantias então fala. Ale edespeldo, ó déspota, diati rutocalepos ei. Bradeus defere toraro arontron pros auton, que já é um comentário do narrador, né? Já terminou a citação do Xantias. Xantias diz, Alá é despeldo, mas, que é o Alá, mas eu já me apresso. Speldo, me apresso, né, na primeira pessoa, e o já é o eder, eu já me apresso. Esse advérbio eder, eu já me apresso. Percebam como nos verbos a gente muda os finalzinhos das palavras, o finalzinho da palavra, né, do verbo, para indicar a alteração da pessoa que está falando. Nós temos visto também como os substantivos alteram o final, né, de acordo com a função sintática, se é sujeito, se é objeto, se é vocativo, né, no caso de Xantia, por exemplo. Mas no caso dos advérbios, como eder, isto é uma classe de palavra invariável. Invariável. Significa que não altera a forma, não altera a sua morfologia. Então, eder, que é um advérbio, já imediatamente vai ser sempre escrito dessa maneira, eder. Bom, isso é relevante porque numa língua em que há muita flexão, em que as palavras mudam constantemente, os verbos, os substantivos, os artigos, os pronomes, aquelas classes de palavras que não alteram são bastante significativas porque, digamos assim, economizam um pouco o nosso aprendizado e nossa memória. Né? A gente já sabe que vamos encontrar sempre dessa maneira esse advérbio. Então não precisamos, enfim, fazer como a prática dos substantivos, dos pronomes, que precisamos ver o caso, como é que muda, qual que é o artigo do nominativo, do acusativo. Não, aqui é sempre eder. Então, enfim, aprendam essa regra de ouro que os advérbios, como aliás é em português também, né? Enfim, os advérbios são invariáveis, né? Ade speldo. Então, eu me apresso imediatamente, mas eu me apresso imediatamente, ó déspota, ó mestre. E aqui nós temos o vocativo, né? Se vocês lembram, se eu escrevo despotes, eu estou no nominativo singular, que é a função do sujeito, né? Nominativo singular, mas aqui é despotar, com alfa no final. Percebam justamente a flexão, né? A diferença. Porque aqui eu estou no vocativo, que é um outro caso, que é o caso do chamamento. Quando você chama alguém, quando você interpela alguém. Ó déspota, eu me apresso, ó déspota. Diati rutocalepos ei. Esse ei, lembrem, verbo ser na segunda pessoa. Diati, por quê? Por qual razão? Diati. Porque esse ruto, que é um advérbio também, ruto, aqui pode ser
traduzido como tão, é um intensificador, né? É um intensificador. Então, se a gente tem o adjetivo kalepos, que é difícil, duro, o ruto aqui vai estar dizendo quão és duro, como és duro, és tão duro. É um pouco o significado aqui, né? Por que razão? Por que és tão duro? Por que és tão duro? É uma pergunta, né? Em relação que o escravo está fazendo ao seu déspota. Bradeos deferen ton arontron proston agron. E lentamente, outro advérbio, bradeos. Então sempre vai ser dessa maneira, bradeos. Outro advérbio, bradeos, lentamente. Ele, fere. Aqui o sujeito está implícito no verbo, né? Da mesma maneira como em português, nós muitas vezes suprimimos o pronome. Então, se eu falo, por exemplo, ando devagar, não faz falta dizer que é a primeira pessoa do singular, né? Eu ando devagar, não precisa colocar o eu. A própria flexão do verbo andar, da maneira como está, ando, já indica que se trata da primeira pessoa do presente indicativo da língua portuguesa. E muitas vezes a gente pode suprimir o pronome. Em grego antigo, bom, de resto grego moderno também dá no mesmo, isso ainda é mais frequente do que em português. A presença do verbo sem o sujeito explícito ou sem o pronome. E o sujeito está implícito na forma verbal, né? Então aqui ele carrega, fere, mas esse ele a gente sabe que é Xantias, né? Então Xantias carrega lentamente para o arado, né? Ton arontron pros auton, para o campo. Alguém até perguntou no chat de um dos vídeos passados por que o acusativo arontron, como é o caso aqui, né? Quem carrega alguma coisa, aqui é o objeto direto, o acusativo. Por que o artigo é to e não ton? Como a gente tem visto como ton antropon, ton agron, né? Com esse nhu no final. Por que aqui arontron só tem to? Só tem to, né? Não tem o ton, não tem o nu. Ora, porque isso aqui é uma palavra neutra. Diferentemente de ton agron, que é uma palavra masculina. Isso aqui é uma palavra neutra. E as palavras neutras, o artigo dela para o nominativo e para o acusativo singular é idêntico. Idêntico. É a mesma forma, né? O artigo para o acusativo e o nominativo singular, todos fazem em to. Então aqui é feren, ton, arontron. Aqui se trata de um acusativo singular, que é o caso em grego antigo que denota o objeto direto, né? E o artigo está no acusativo singular, apesar de não ter o nhu. Não tem o nhu porque esse nhu aparece nas palavras masculinas, né? Que faz ton. Então está aqui. Bom, essa é a explicação. Feren, ton, arontron. Pros, ton, auton. Lentamente ele leva, nesse caso acho que leva melhor, né? Fere, leva o arado para ele. Pros, auton. Esse auton, como a gente tem visto, tem substituído justamente a outra personagem, né? A pessoa. Nesse caso, Xantias leva o arado para Dicaiópolis. Bom, é isso que eu entendi. É pros auton. Hu un Hus un Dicaiópolis agei tus buos hupo to sugon kai prosaptei. Bom, aqui temos 3 palavras novas, 2 verbos. Se bem que esse verbo a gente já comentou, né? Agei, que é o verbo conduzir, guiar, já comentamos no vídeo passado. Nós temos prosaptei, outro verbo, terminando da mesma maneira. Nós temos o substantivo neutro to zugon. Todzugon. Bom, Todzugon é isso que está aqui. Bom, isso é um pouco difícil porque é um vocabulário do mundo agrícola, né? Enfim, pessoas como eu que são muito urbanas podem ter dificuldades, mas segundo o dicionário, segundo o que eu pesquisei no mundo agrícola, isso aqui se traduz por jugo. É o jugo que se ata, né, ao boi, ao animal. É o jugo. Todzugon. É o jugo. Tem na peça Agamemnon de Ésquilo, tem uma metáfora muito bonita com essa palavra, zugon, quando se fala do sacrifício de Ifigênia, né, que Ifigênia, segundo Ártemis, a deusa, Ifigênia precisa ser sacrificada para que a tropa dos troianos saia de Áulides, onde eles estão, né, e Agamemnon, que é o pai de Ifigênia, recebe o oráculo, né, o recado da deusa de que Ifigênia precisa ser sacrificada. E tem justamente uma frase com Zugon.
falando que Agamemnon está sobre o jugo do destino, né? Ou da necessidade, né? To zugon. Então tem um uso metafórico também, que os gregos antigos usavam, como está nesse exemplo de Ésquilo, né? Que você está com alguma coisa que te prende, né? Que te amarra. É um jugo, é uma necessidade, uma coisa compulsória que te acontece, né? E a palavra é justamente essa também, né? Que é usada de maneira mais abstrata, to zugon. Então é o jugo. Aqui não na necessidade, mas, enfim, do boi, né? Tonzugon. Tai protsaptei. Protsaptei quer dizer atar. Atar. É o que se faz aqui. É o que o nosso personagem está fazendo aqui. Está atando, né? O arado. Rodicaioplis prosaptei to arontron. Então, o Dicaiopis está atando, prosaptei, ton arontron, prosaptei. Então, Dicaiopis conduz, que é o verbo ag, e como eu comentei nos vídeos passados, o ag aqui é um sinônimo para elauno, né, para conduzir, para guiar. Dicaiopis conduz os bois para baixo do... Agora tem que ver como foi que eu traduzi aqui isso, essa preposição. Guia os bois para o jugo. Porque a ideia do rupo to tsungo, é uma coisa que está entrando, né, em movimento por baixo. Está entrando por baixo. Então é como se estivesse colocando a cabeça do boi, colocando, né, encaixando por baixo do jugo. É isso que dá essa ideia do rupo. O rupo, a preposição rupo usada com acusativo. A gente viu numa vez passada usada com dativo. E agora com acusativo. Bom, não se preocupem se não estiverem entendendo isso, que as coisas tomarão seu lugar. Muito em breve. Bom, então Dicaiopis conduz os bois para o jugo e ata o arado. Prosaptei to arontron. E ata o arado. Que é essa cena que está aqui embaixo, né? São as duas cenas que estão aqui desenhadas, né? Rodicaiopis agitus buos rupetu zungon, é o que está aqui em cima, né? Colocando o boi, enfim, né? No jugo. E aqui, Rodicaiopis prosapte tonarontron, ele amarra, né? Ele ata o arado. Prosaptei é uma formada de uma proposição junto ao verbo rapto, como essa glosa que está sendo explicada aqui. E lembrem do que foi dito na revisão do capítulo 1, desses símbolozinhos que marcam a convenção do livro, né? Rapto, esse símbolozinho quer dizer contrário. Então são palavras antagônicas. Isso ajuda vocês a associarem vocabulários e aprenderem de maneira mais rápida os vocabulários, né? Porque rapto é o contrário de luo. Luo, que creio eu que foi visto no capítulo 1, quer dizer dissolver, libertar. Luo é um verbo muito, muito usado em grego e é um verbo que aparece muito nas gramáticas de grego antigo, como paradigma, né? Paradigma verbal. É um verbo bastante regular, bem bonitinho, o paradigma dele aparece bastante nos livros. Luon quer dizer dissolver, libertar, desligar, tudo aquilo que afrouxa é luo. Tudo aquilo que aperta é rapto, é o contrário. Rapto é o que apressa. Rupo, rapto. Perceba que eu estou fazendo um pequeno som de R nessas vogais iniciais dessas palavras, porque eles têm um espírito que faz assim, né? Desse lado para assim, em cima da vogal. Rapto. Rapto. Ou rupo. Esse é o espírito áspero. Áspero. Em contraposição ao espírito brando, que é o contrário, né? A direção do sinalzinho é contrário. Bom, isso não é um sinal de acentuação, né? O nome técnico disso é marca diacrítica. Por que diacrítico? Diacrítico é uma palavra grega também, quer dizer aquilo que distingue. Marca diacrítica. Então, distingue uma vogal, um som de vogal aspirado, o espírito áspero, do som da vogal não aspirada, o espírito brando. Para efeitos de leitura, a diferença é que as palavras que começam com espírito áspero, normalmente nós fazemos um pouco esse som de R, esse que eu estou fazendo, enfim, de maneira bastante simplória, mas é mais ou menos isto. Rapto, rupo. E
Observem também em todas as palavras que a gente está vendo que toda palavra que começa com vogal possui essa marca diacrítica, seja o sinal áspero, seja o sinal brando. A única consoante que recebe o espírito é o ro, que é tipo um pezinho, né? Essa consoante que tem em grego antigo, tipo um pezinho. Vocês podem encontrar, às vezes, com sinal áspero, o ro. Mas, bom, enfim, é um pouco raro, mas é possível encontrar no ro. De resto, são as vogais. E toda palavra que inicia com vogal tem um espírito áspero ou brando. As palavras que iniciam com ditongo, por exemplo, aqui, essa conjunção, né? Portanto, ela tem um espírito brandozinho, que é aqui, né? Embaixo do acento circunflexo. Esse espírito brando, vocês percebam que está colocado na segunda vogal da palavra. Por que isso? Por que não na primeira, como em arotron? Por que não na primeira, como em agei? Por que não na primeira, como em ro? E na segunda? Porque aqui se trata de um ditongo. Ômicron, y formam um ditongo em grego antigo, né? Bom, há vários outros ditongos. A gente, bom, enfim, com o tempo e com a relevância vai abordá-los. Mas percebam como está aqui, como dulan, isso tudo são ditongos que são similares em língua portuguesa, mas também temos ditongos, né? Então, nos casos de ditongos, as marcas diacríticas recaem sobre a segunda vogal e não a primeira, né? Recaem sobre a segunda vogal. Mesma coisa para auton. Vejam aqui como o espírito brando recai sobre o y, que é a segunda vogal. Auton. Mesmo quando o buos, você tem aqui um ditongo. Deixa eu ver se eu tenho um ditongozinho com um espírito áspero. Não tenho. Bom, eu posso falar isso quando aparecer então. Tá aqui. Ruto. Esse advérbio, ruto. Aqui, novamente, nós temos o espírito, nesse caso o áspero, colocado sobre a segunda vogal. Ainda que o espírito seja colocado sobre a segunda vogal, eu leio o espírito áspero, ou seja, eu pronuncio o espírito áspero, solto esse sonzinho de R, no início da palavra, como se o espírito estivesse colocado sobre a primeira vogal. Nesse caso, o ditongo ômicron Y, ele lê como um U. Ele lê como um U. Então vai ficar ruto. Ruto. Embora o espírito esteja colocado graficamente sobre a segunda vogal. Mas sempre nós começamos a leitura, a pronúncia de uma palavra com vogal ou ditongo, que inicia com vogal e ditongo, nós sempre iniciamos com a aspiração do espírito, se é um espírito áspero. Se é um espírito brando, isso não tem qualquer efeito na pronúncia, né? Não há qualquer efeito na pronúncia. Bom, feito esse parênteses em relação aos espíritos, que é um tema importante, né? Para distinguir as palavras e distinguir os sons, né? É uma das necessidades da pronúncia, né? Enfim, há muita liberdade em relação à pronúncia do grego antigo, porque, enfim, é muito difícil saber exatamente como era pronunciada essa língua tão antiga, né? Mas uma das convenções que todo mundo faz é justamente diferenciar, na hora da leitura, o espírito áspero de brando, né? Então é importante que se faça isso, de fato. Bom, então Dicaiópolis conduz, coloca os bois no jugo, sobre o jugo, e ata o arado. Prosapteton arontron. Em seguida, ou depois, epeita, que também é uma palavra invariável, né? Epeita. Em seguida, olha, blepei, olha para o escravo. Proston dulon. Aqui, como eu comentei, né? Você tem um acusativo singular, da mesma maneira como to arontron, sendo que o artigo termina em nu. Por quê? Porque aqui é uma palavra masculina, né? Enquanto que to arontron também está no acusativo, mesma coisa, sendo que é uma palavra neutra. O artigo neutro é diferente do artigo masculino. Então, Dicaiópolis olha, em seguida Dicaiópolis olha em direção ao escravo. Rodechantias o parensten. Ora, a gente já viu essa expressão, né? Mas Chantias não está. O parestin. Chantias não está. O problema de Chantias, né? E o que Chantias está fazendo? Cateu de gar, rupó, to, dendro. Nós temos a mesma preposição rupó, que nós temos aqui em cima. Aqui, rupó, to, zugon. Rupó, to, zugon está sendo usado com acusativo singular.
E aqui nós temos rupó sendo usado com dativo. Na revisão desse capítulo 2, eu vou fazer um pequeno levantamento dessas preposições que tem aparecido no capítulo. Tá? Por agora, só observem a possibilidade de uso dessa preposição, tanto com dativo e com acusativo. Xantes está sentado, cateude, sob a árvore. Está descansando, né? Cateudegar, rupó dentro. Pois está descansando. A gente pode até falar isso, né? Usando está descansando, né? Porque de fato é isso que está acontecendo. Sob a árvore. Bom, essa foi a primeira parte da página 22. Agora vamos para a segunda parte da página 22. Ro, undicaioplis calei autot kai legei. Palavras que a gente já conhece. Dicaioplis, portanto, chama ele, né? Chama Xantes, auton, e diz: Eutedeuro. Nós temos visto essa expressão, né? Vem aqui. Eutedeuro. Vem aqui. Uma palavra nova. O catarati. O catarati. Catarati quer dizer maldito. Maldito, amaldiçoado. É uma palavra bastante forte, né? Catarati. E aqui usado no vocativo. Esse O, né, um ômegazinho com acento brando e com acento circunflexo, é uma interjeição. Vocês estão vendo bastante isso, por isso eu já adianto logo. É uma interjeição que é usada muitas vezes com o vocativo. Ela ajuda a identificar o caso do vocativo, o caso do chamamento, da interpelação. Por isso que é como falar em português, fulano de tal, né? Então é isso, basicamente. Catardo, maldito. Me é o quê? A negativa. Me cateude alá sulambane. Não descansas. Mas alá ajuda, sulambane. Lambane gar to esperma caideuro acolutei. Nós temos aqui duas palavras novas. Acotolutei. O livro dá a glosa aqui, o que significa. E veja como justamente o livro funciona, né? Tem a convençãozinha do igual. Então, quer dizer que uma palavra é similar a outra, né? Sinônimo de outra. Acotoluten, esse verbo, é a mesma coisa que falar opisten baditse. E a gente viu isso algumas páginas atrás, né? Opisten quer dizer por detrás, né? Por detrás. Baditse é caminhar, e aqui no imperativo, né? Caminhas ou caminhe por detrás. O que quer dizer me siga, né? Basicamente, me siga. Então é isso que está querendo dizer aqui. Acoloten quer dizer me siga, vem atrás de mim. A mesma coisa de opstid baditse. Então, lambanegar to esperma kai deuro acoluten. Ajuda, pois, também no imperativo. Ajuda, pois. Na verdade, não, ajuda é sulambane, né? Aqui é pega, literalmente, né? Pega, lambane, pega. Pega, pois, a semente, to esperma, e pega a semente e caminha aqui atrás, né? Porque a gente ou vem aqui para trás, ou caminha aqui para trás, para dar a ideia desse acolute. E o deuro é aqui, né? Mesma coisa quando a gente tem eutedero, né? Vem aqui. E deuro, vem, se aproxima para cá, venha para cá. É o que está sendo dito aqui com acolotei, deuro. Ou siga aqui. É literalmente isso. Bom, vocês escolhem a maneira que escreva, que vocês podem querer escrever isso. Mas, bom, pega a semente e caminha até aqui, ou siga até aqui. Isso é de Gauss falando para Xantes, né? Homen undulos to sperma lambane kai acolute, rode despotas calei ten dimetra kai legei. Dessa estrutura toda, a única palavra nova é Demetra, que é a deusa Deméter. A deusa Deméter. A deusa Deméter.
Rodulos. Aqui, dulos vai ser o sujeito da frase. Perceba um artigo no nominativo, a presença do homem ou sigma no nominativo. Rodulos. O escravo pega, terceira pessoa do singular, lambanem, to esperma. Pega a semente e segue, né? A colute. Enquanto, para traduzir talvez o D aqui, né? Enquanto o déspota, o mestre, chama Deméter e diz: Rodéspotas calei ten Demetra kai legei. Quem chama alguém. E aqui nós precisamos do acusativo singular. E de fato está no acusativo singular. Ten Demetra. Esse ten é uma palavra nova também, é um artigo. É um artigo no acusativo singular. Sendo que não é nem ton, nem to, porque aqui é o feminino. Aqui nós temos o feminino, aqui nós temos o neutro, e aqui nós temos o masculino, todos do acusativo singular. Então é ten Demetra kai legei. Chama Deméter, ou a Deméter, e diz: Hileos isti. Esse isti a gente viu, né? Como isso quer dizer seja, né? Uma forma do verbo ser, seja. Hileos com esse espírito áspero, quer dizer bendita, é uma palavra nova, né? Bendita, isso está inclusive até no vocabuláriozinho, né? Benévola, bendita, Hileos. Bendita seja, ó Deméter. Veja a marca do acusativo, a interjeiçãozinha, que é a marca do acusativo, ó Deméter. E aqui a palavra mudou de escrita. Era Demetra, virou Deméter. Porque Deméter é a forma do acusativo, que por sinal é também a forma do nominativo, né? Deméter. E Demetra é a forma do acusativo singular. Por isso que mudou. Ó Deméter, bendita seja, ó Deméter, kai pletune to esperma. Pletune, que é um verbo que quer dizer multiplicar. Multiplica to esperma, multiplica a semente. Bom, aqui essa palavra esperma é a mesma de espermatozoide, né? A semente. Espermatozoide, a semente. To esperma é a semente. Então, multiplica a semente. Em seguida, isso é uma prece, portanto, que Dicaiópolis faz, né? Para a deusa Deméter. Em seguida, Epeita. Em seguida, ele pega Lambanei, portanto, possivelmente é de Caiópolis aqui, né? Lambanei, ele pega Tokendron, novamente um acusativo singular, porque quem pega algo, está precisando do objeto direto, que está aqui, Tokendron. A gente já sabe qual é o gênero pelo artigo. Nós nem conhecemos a palavra, mas já sabemos que é neutra. A palavra é neutra pelo artigo to, e de fato é. Ton kendron, forma do acusativo singular da palavra kendron. Tokendron é isso aqui, é esse objeto que ele está aqui, pontiagudo, que ele pica o boi, né? É um aguilhão. Aguilhão. Vamos traduzir assim, por aguilhão. Que ele pica. Ele pica o boi, né? Então ele, de Caiópolis, Lambani, Tokendro, pega o aguilhão e pica. Agora sim o verbo picar, né? E pica. Que é o verbo quenteu, ó, quentei, que é o verbo picar. Picar. Quentei e pica os bois, está no plural, né? Acusativo plural. Tus boes, cailegei, e diz: Speldeti, ó boes, helkete ton aratron kai arotreute ton agron. Ele diz, ele pica, depois de picar os bois, fala: apressa-te, ó bois. Aqui é acusativo e a gente tem visto até aqui geralmente a forma buos, tus buos, que é acusativo plural, mas agora é boes. Boes com vocativo, né? Boes quer dizer, bom, bois, nada muito surpreendente, né? Sendo que a diferença da escrita é porque agora mudou de caso, mudou de função sintática na frase, é vocativo, ó boes. Então, apressa-te, ó bois. Nós temos o verbo helkete, que aqui quer dizer arrastar, né? Levar, arrastar. Arrasta
o arado to arontron kai arotreoti ton agron. Arrasta o arado e ara o campo. Aqui, se a gente quiser ser um pouco mais correto na língua portuguesa, na tradução, a gente utilizaria o vós, segunda pessoa do plural. Por quê? Porque speldet está na segunda pessoa do plural, o verbo. Helket, no Helket está no imperativo, né? Mas arotreoete também está na segunda pessoa do plural, do presente indicativo ativo. Bom, é isso. A gente tem visto até agora palavras como verbos como ago, como elauno, terminando em ômega, primeira pessoa do singular. Nós temos visto verbos terminando em epsilon, iota, sigma, segunda pessoa do singular. Nós temos visto epsilon, iota, terceira pessoa do singular. E agora o livro acabou de adicionar a terminação em epsilon, tal epsilon. Que é essa daqui e essa daqui. Então, speldet, arotreuete estão na segunda pessoa do plural. Então, seria algo como apressai, ó bois. Arrasta o arado e arai o campo. Bom, se eu estou correto aqui na conjugação do vós, né, que é bastante inusitada para o falante de língua portuguesa, né? Bom, mas a ideia é tentar um pouco utilizar o vós, enfim, de maneira correta, espero eu, utilizar o vós, para que a gente faça a diferença quando o livro utiliza a segunda pessoa do plural. Sendo que muitas vezes, na tradução para o português, acaba que os autores utilizam vocês, né? Vocês, e aí utilizam a terceira pessoa do plural. Poucos, a não ser textos como a Bíblia, por exemplo, que são mais formais, que de fato seguem rigorosamente o vós do grego antigo, né? Mas em geral não se traduz muito esse vós, se fala mais em vocês. Mas bom, vamos tentar traduzir para manter essa diferenciação, né? Em relação ao que a gente tem visto. E para marcar de fato a diferença, né, dos verbos que a gente tem observado. Bom, concluindo esse vídeo, só com a explicação da glosa, que ficou claro agora, né? Rodicaeoplis quentem tus bulos, é o que ele está fazendo, está picando, né? Rodicaeoplis quentem tus bulos. E aqui nós temos duas palavras do mesmo campo lexical. Vejam essa convençãozinha, né, com esse sinal. Arotreuo e arontron são palavras do mesmo campo lexical, porque arotreuo é o verbo arar e arontron quer dizer arado. Arado e o verbo arar, que é o verbo que aparece aqui, né? Arotreuete, arai o campo. Isti, como eu comentei, é uma forma do verbo ser ou estar, em mi. Em mi é a forma que aparece no dicionário, né? Primeira pessoa do singular. Isti, seja, né? Seja benévola. Bom, itoesperma tem um desenhozinho aqui da semente. Opa! E é isso, essa foi a página 22, um pouco longa, né? Mas, bom, obrigado pela atenção e em breve faremos a próxima página desse capítulo 2.